Olá, sejam todos bem-vindos à segunda aula do primeiro módulo Planejamento Estratégico. Mas afinal, o que é o planejamento estratégico? Planejamento estratégico é uma atividade administrativa, é um processo gerencial que tem como objetivo fixar as grandes orientações, os rumos da organização, seja ela uma escola, uma empresa, qualquer organização. O planejamento estratégico traça o norte, o rumo, o foco, para onde devemos investir a nossa energia. É uma ferramenta de apoio à gestão, que visa ao desenvolvimento futuro da instituição, formulando seus objetivos, definindo seus planos de ação, as estratégias para executá-los. Os planos estratégicos refletem a capacidade de fazer o que precisa ser feito. Vamos otimizar os recursos, agilizar os processos para alcançar melhores resultados. É isso que o planejamento estratégico faz. Ele nos guia, né? O planejamento estratégico trazem guias que devem ser revistos e replanejados sempre. Mas essa grande função do planejamento estratégico é orientar, como se fosse uma luz, como se fosse uma bússola guia. O planejamento estratégico responde às seguintes perguntas: onde nós estamos? Qual é a nossa situação atual? Qual é o nosso ponto A? Vamos pensar, né, no desempenho dos alunos. Onde estamos? A nossa escola está entre as 10 melhores no ranking, ela é a última, ela é penúltima. Usando só esse exemplo que a gente já usou lá atrás, né? Então, onde estamos? Essa é a situação atual, o ponto A. E aonde queremos chegar? Qual é a nossa situação desejada? Qual é o futuro desejado? O ponto B, né? Queremos estar entre as 3 primeiras escolas do ranking, por exemplo. Tá? Como é que nós vamos fazer para chegar lá? Como é que vai ser essa trajetória? Quais são os recursos que nós temos? Quais as habilidades que nós temos? Quais as que precisamos desenvolver? O que está pegando? O que está nos impedindo de chegar lá no ponto B, onde nós queremos chegar? Como é que nós vamos sair da situação atual para chegar na situação desejada? O que está nos impedindo e o que precisamos fazer para chegar lá e que dependa de nós e da nossa equipe. Porque se a gente começar, para eu chegar lá eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Gente, isso é verdadeiro. A gente sabe que é assim, mas vamos contar com o que a gente tem, com o que depende de nós, da nossa equipe, sem ficar esperando aquilo que o secretário de educação vai mandar para nós, aquilo que o mantenedor da escola vai mandar para nós. Vamos continuar pedindo, mas enquanto não vem, não vamos ficar parados, vamos ver o que é possível fazer com isso que nós temos, ok? Vou dar alguns exemplos aí para vocês. Uma escola está no 20º lugar do ranking entre as escolas da sua rede. Essa é a situação atual, ponto A, e ela quer subir 5 pontos nesse ranking. Isso é a situação desejada, o ponto B. Veja bem, ela está em 20º e quer subir 5 pontos. Ela quer ir para o 15º, tá? Outra situação,
Em uma escola, o comparecimento dos pais às reuniões tem sido muito baixa, 30% dos pais comparecem. Essa é a situação atual. A equipe gestora quer melhorar essa participação para 60% em 6 meses, olha lá, o que, quando, e 85% em 1 ano, situação desejada. Em uma escola, o número de falta de professores é muito alta, 30% mês. Essa é a situação atual. A equipe gestora quer diminuir essa falta para 5% mês em 8 meses. Essa é a situação desejada. Bom, de quem é a responsabilidade de construir o planejamento estratégico? Numa rede estadual de educação, isso é função do secretário de educação e da sua equipe, né? Os diretores e coordenadores das escolas da rede. Por exemplo, quais são as perguntas que ele precisa fazer para delinear esse planejamento estratégico? Qual é a visão de futuro da atual administração para a educação do município? O que ele quer para o futuro, né? O que ele quer para a educação do município futuramente? Onde ele quer chegar ao final dos 4 anos de gestão? Como é que ele quer que esteja a rede de ensino no final da sua gestão? Quais foram as promessas de campanha dele, né, e do prefeito? O que eles prometeram para o povo em relação à educação do município? Isso tem que ser levado em conta na hora de fazer o planejamento estratégico. Se prometeu, tem que atender. Que legado essa administração quer deixar para a cidade em termos de educação? Qual é o legado, gente? Sabe, isso tem que ser levado em consideração na hora de planejar. Como vai querer ser lembrado pela população? Como que essa gestão educacional quer ser lembrada pela população? Aquele prefeito, aquele secretário de educação foram aqueles que introduziram uma metodologia mais inovadora na educação do município. Enfim, que marca este prefeito e esse secretário de educação querem deixar, né? Essas são perguntas que eles têm que fazer na hora que o secretário vai traçar esse planejamento estratégico. Tudo bem, mas vamos imaginar que por qualquer razão o prefeito e o secretário não construíram o planejamento estratégico da rede. Cada escola vai fazer o seu planejamento. Ou, de repente, junta 3, 4 escolas, diretores de 3, 4 escolas, vamos planejar isso nós 4, ou todo mundo, a gente, já que o secretário não tem tempo para isso, vamos planejar o que a gente quer melhorar, né, como um todo? Ou então cada um vai cuidar do seu. Se cada escola cuidar do seu melhoramento, a rede como um todo melhora, gente. Se cada um fizer a sua parte, se cada um der a sua contribuição, tudo melhora, né? A rede como um todo melhora. Bom, o planejamento estratégico é um documento que guia as nossas ações para que alcancemos as metas traçadas e assim possamos concretizar a visão e a missão da organização escola. Os elementos do planejamento estratégico são visão, que remete-se ao futuro, como a escola quer ser vista, como ela quer ser reconhecida daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos. A missão remete-se ao presente, o que a organização educacional se propõe a fazer, para quem e como ela pretende fazer isso. Quais são os valores, né, da organização escola? Valores são os princípios que servem de guia, são os critérios
para os comportamentos, as atitudes e as decisões. Vocês vão ter aí no manual um rol de valores, né? Vários exemplos de valores. Vou citar um aqui, por exemplo, valor para a nossa escola, respeito. Todo mundo tem que se respeitar, né? Aí você vai ali fora e desrespeita um funcionário. Quer dizer, isso está só no papel? Não. Se respeita um valor, todo mundo tem que respeitar todo mundo. As metas e as medidas, elas sinalizam para onde concentrar os esforços e as contribuições. E as estratégias, são os programas de ação que devem ser seguidos para serem alcançados os objetivos. Você tem que ter estratégias para você conseguir atingir as suas metas, né? Então, nós vamos ver aqui o enunciado da visão. Ela deve facilitar a resposta às seguintes perguntas, né? O que é visão? O que nós queremos ser, como nós queremos ser vistos, como nós queremos ser reconhecidos. A visão ela tem uma abrangência, ou seja, uma cobertura geográfica, né? Eu quero ser reconhecido mundialmente, eu quero ser reconhecido nacionalmente, regional ou estadual, no nosso caso, por exemplo, de secretarias de educação, né? Eu quero ser reconhecida no município. Quer dizer, não é mais do que isso, eu quero ser reconhecida aqui, no município. Um outro elemento da visão é a percepção, como eu quero ser vista, como eu quero ser reconhecida. Por exemplo, eu quero ser reconhecida no município como a Secretaria de Educação que conquistou o melhor desempenho dos seus alunos nos últimos 20 anos, por exemplo. E um diferencial no que ela quer se destacar. Bom, eu quero ser reconhecida como a melhor desempenho dos alunos nos últimos 20 anos, por ter usado um programa de formação de gestores. Esse é um diferencial, por exemplo. Gente, é a primeira vez que vocês estão vendo e ouvindo tudo isso, porque isso aí não é comum em escolas, eu acredito que seja a primeira vez. Então parece tudo muito difícil, né? Pá, mas como que é isso mesmo? Quer dizer, isso não é uma coisa familiar, mas é simples, é fácil. De imediato pode parecer complicado, mas com o tempo vocês vão tirar isso de letra, tenho certeza disso, tá? Não se preocupe. Então aqui nós temos alguns exemplos de visão, né? Que vocês têm no PDF, eu não vou falar porque senão fica um falatório, mas lá no PDF vocês têm, no manual, né? No manual de conceitos, vocês têm uma série de exemplos de visão, de missão, né? Então, fica mais fácil de vocês entenderem. Eu vou dar como definição, né? A visão precisa ser prática, ela precisa ser realista, ela precisa ser visível, ou seja, ela tem que ser alcançável, né, gente? Não adianta a gente falar, eu quero ser o primeiro do ranking, quando a gente está lá no último, né? Então eu quero primeiro, eu quero subir 5 pontos, 10 pontos, depois eu quero subir mais 10, porque senão fica uma coisa inatingível e aí o que você faz? Você desiste no meio do caminho. O enunciado da visão, ela descreve o futuro desejado para a escola, né? E se relaciona com o que a organização quer se tornar no futuro, daqui 5, 10 anos, funciona como uma bússola. A visão funciona como uma bússola que norteia as ações
da escola no recorrer dos anos. É uma das primeiras e das mais importantes fases do planejamento estratégico. A missão, né? Então, assim, a visão remete-se ao futuro e a missão ao presente. Qual é a razão de ser da escola? Né? O que ela faz? Para quem ela faz? Como ela faz? De novo, vocês têm aí no caderno de vocês vários exemplos de visão que vocês lendo, vocês vão entender tudo isso que eu falei até agora. Então, a visão é futuro, missão é presente, né? O que somos hoje, o que fazemos hoje, para que a visão seja concretizada. Então, a visão aponta o ideal e a missão diz como é que nós vamos chegar lá, tá? Aí valores, né, são princípios que servem de guia ou de critério para os comportamentos, eu já falei. Os valores são as regras do jogo, né? Eles também podem ser vistos como um conjunto de crenças ou princípios, mas a regra do jogo eu acho que é muito legal. Regra do jogo é assim, gente, aqui a gente pratica respeito, melhoramento contínuo, enfim, vocês vão escolher, né, quais são os valores para a escola de vocês. Então é assim, né? Quando eu falo regra do jogo, eu estou pensando o seguinte: como é que os funcionários devem se comportar individualmente? Como os funcionários se relacionam entre si? A questão do respeito, vamos pegar a questão do respeito. Como os funcionários se comportam individualmente? Eles praticam o respeito? Eles são respeitosos? Como os funcionários se relacionam entre si? Eles são respeitosos? Como os funcionários se relacionam com os clientes, os alunos, os pais, os professores? Eles são respeitosos? Como a escola trata das partes interessadas, dos alunos, dos pais, dos professores? A equipe gestora é respeitosa? Como a escola se relaciona com a comunidade? Ela é respeitosa? Qual a responsabilidade da escola com a sociedade? Ela pratica o respeito? Os valores, as crenças, os princípios são importantes para a escola e ela deve praticá-los. Então, quando nós falamos de valores, nós estamos falando disso, da regra do jogo. Os valores remetem-se a princípios que se refletem nas atitudes e devem ser praticados. Os valores são inegociáveis e são os mais perenes de uma organização. Uma organização deve ter valores que ela segue sempre, que todo mundo envolvido naquela escola segue sempre. Está sempre atrás, respaldando as ações, as atitudes de todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma com a escola, todas as partes interessadas. Bom, vamos falar então um pouquinho de estratégias. A finalidade das estratégias é estabelecer quais serão os caminhos, os cursos, os programas de ação que devem ser seguidos para serem alcançados os objetivos e os desafios estabelecidos. Enfim, o que não podemos esquecer, as estratégias colocam todos os envolvidos na mesma direção. Uma estratégia mais ampla do que uma meta, é como uma grande avenida que dá acesso às ruas menores, que são as metas. Por isso, as estratégias devem ser idealizadas pela liderança maior. É essencial que os estrategistas saibam traduzir as estratégias em metas e medidas que todos entendam.
Da mesma forma que a secretaria traçou a visão e a missão, as estratégias também serão traçadas por elas, mas a escola poderá acrescentar outras. Se a secretaria não fez isso, vocês fazem, ok? Metas e medidas. As metas são as etapas intermediárias para alcançar um determinado fim, determinado objetivo. Elas devem ser específicas, ou seja, elas devem apontar o que realmente deve ser o foco dos setores. Quando eu falo específica é que ela não pode ser uma coisa assim muito geral, senão você não sabe para onde ir. Tem que ser bem assim. Pense no dardo atingindo o alvo, tá? A meta tem que ser assim, específica, é aquele ponto que eu tenho que atingir. E as medidas são os instrumentos que mostram nossos avanços e são determinantes para sabermos se estamos atingindo nossas metas. As medidas são a quantificação das metas. Se tem uma meta, tem que ter uma medida, porque se não tiver medida, como é que você sabe que você avançou? Como é que você sabe que você está atingindo a meta, tá? Bom, enfim, o que não pode ser esquecido. As metas e as medidas sinalizam para onde concentrar esforços e contribuições, mostram as prioridades da organização escola, orientam as atitudes, as competências técnicas e as habilidades dos profissionais. Finalizando e concluindo, o planejamento estratégico nos guia para melhorarmos continuamente. Ele nos ajuda a sair da inércia, ele nos mobiliza, porque ele nos mostra como sair do ponto A e chegar no ponto B, que é a nossa situação desejada. Então, nesse sentido, ele nos tira da inércia. E assim, nós concluímos esse módulo Planejamento Estratégico com esta aula e eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Vocês sabem que é importante para o entendimento vocês lerem o manual, né? Verem todos os exemplos que ali estão, façam as atividades que são solicitadas, que são orientadas, para que vocês possam realmente entender melhor e começar a provocar o melhoramento na sua escola, ok? E dúvidas, vocês sabem que vocês podem sempre contar conosco pelo WhatsApp e pelo e-mail, tá bom? Muito obrigada e eu convido vocês para o próximo módulo, que é o líder.